Oi meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui as minhas metas de leitura de 2018. E alguns eu tenho físico, outros não, a maioria eu não tenho, porque eu tenho que comprar ou procurar em biblioteca ainda, mas que eu vou me propor a ler ao longo desse ano. Esse daqui é o Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Eu quero ler esse livro aqui porque parece ser interessante para entender a comunicação entre os sexos, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, inclusive eu. Esse livro aqui, No Mundo da Luna, eu já li, só que tem uma entrevista salva na Google Play Livros que eu quero ler, que são os princípios da história que a Karina não quis colocar no livro pra não ficar maior do que ele já é. Observem, ele já tem 476 páginas. Então ela fez essa entrevista antes para não ficar uma bíblia. Eu quero ler essa entrevista antes de eu gravar a resenha dele. Mas ele não é um livro de todo ruim, não. Também estava nas minhas metas de 2018, já é -1, já concluí a leitura dele. E esse aqui do Samitiba, Disciplina Limites da Medida Certa, também está em andamento a leitura, consegui achar na biblioteca da minha cidade, e é sobre os pontos que a gente que é educador, pais, enfim, deve levar em consideração sobre o momento de estabelecer limite com as crianças, porque se você ficar naquela crianças não precisam de limites porque são pequenos demais para entender as coisas, eles vão crescer achando que podem fazer o que quiser, e não é isso que a gente quer, porque se a gente quiser crianças honestas, de bem, tem que ter limites sim, desde o berço. Fique com alguém que não tenha dúvidas, que é mais um livro desses de empoderamento feminino, pra gente poder se posicionar nos relacionamentos. Nesse caso é nos relacionamentos amorosos, mas também em qualquer relacionamento da vida a gente tem que saber se posicionar pra não deixar a pessoa fazer com a gente o que acha que pode fazer. O próximo livro é Crime e Castigo, é um clássico que eu tenho curiosidade de ler há muito tempo e que esse ano eu vou conseguir sim. O Fala Sério Mãe, que eu já vi o filme e agora eu quero ler o livro porque é uma história bem legal e eu adoro Thalita Rebouças, que é sobre uma adolescente que tem as crises existenciais que a gente sempre tem, eu tive bastante, minha mãe sofreu muito quando eu era adolescente, de ficar respondendo e tal, vergonha dos pais, nessa fase normal, e é um livro que aborda essas questões e eu acho legal. O Extraordinário, que é também um livro que eu quero muito ler, que eu também já vi o filme, a história de Aug, um menino que nasceu com uma deficiência no rosto, passou por várias cirurgias plásticas para melhorar, mas que ainda acabou ficando com uma aparência não muito agradável aos seus olhos. Ele não se gostava de olhar no espelho porque era visto como uma aberração pelas outras pessoas e o que fazia ele se sentir seguro era usar um capacete de astronauta para sair na rua, para que as pessoas não vissem seu rosto e ele se achar normal, como todas as pessoas. Mas aí o filme vai dando lições e eu quero ler o livro para ter mais detalhes da história. O Poder do Hábito, que também é um livro que eu quero ler há bastante tempo, sobre como a gente pode incorporar novos hábitos que sejam realmente produtivos. Fundamentos da Didática, esse é um da playlist de educadores que eu quero ler e deixar registrado lá, porque didática é uma matéria que eu adoro, sobre técnicas de ensino, eu gosto muito dessas coisas. O Pai Rico, Pai Pobre, também dizem que é muito bom para ampliar a nossa visão de inteligência financeira, de valores que a gente pode transmitir aos mais jovens, sobre valores que a gente recebeu dos mais antigos, para desmistificar muita coisa. Adolescentes, Quem Ama Educa, de Samitiba, esse eu sei que tem na biblioteca da minha cidade, também vai ser fácil de atingir essa meta, sobre Quem Ama Educa para adolescentes. Eu já li o Quem Ama Educa para as crianças na época que eu fiz normal, e eu adorei a escrita de Samitiba porque ele consegue falar com você diretamente. Não enrola, mas também não é impessoal. Eu gosto muito do jeito dele de escrita. Ele faleceu em 2015, então eu também consegui viver bastante e deixar muitas obras pra gente. O Homem, o Sexo Frágil, será? Escrito por Flávio Gicovati, um psiquiatra não sei se é psicólogo, psiquiatra, alguma coisa nessa área. Ele tinha até um canal no YouTube, o canal ainda é atualizado por alguém, né, de confiança, porque ele já é falecido. Eu não lembro se foi em 2016 ou 2015, o ano que ele faleceu, mas ele deixou muitos livros. Esse, O Homem, o Sexo Frágil, ele vai abordando como os homens são criados, como eles se veem na sociedade, porque às vezes a gente que é mulher acha que pra homem é tudo muito mais fácil, mas às vezes não, porque eles têm muito mais responsabilidades impostas do que a gente. Eles são obrigados a ter dinheiro, sucesso, fama, carro, seja lá o que for, e às vezes é muito mais difícil pros homens do que pras mulheres lidar com as próprias emoções, porque eles não são incentivados desde criança a expor sentimentos. Homem não chora, homem tem que ser forte o tempo inteiro, e muitas vezes isso traz problemas para eles emocionais e eles não conseguem sair dessa situação sozinhos.
Eu acredito que seja isso que o autor queira procurar mostrar, e aí quando eu ler eu vou trazer resenha pra cá, mas me pareceu bem interessante. Flávio Jacovati tem ótimos vídeos aqui no YouTube, sugiro que procurem. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro de desenvolvimento pessoal, eu adoro. Ai, às vezes falar usando aparelho é bem complicado porque o som não sai do jeito que você quer, fica... O lábio agarra no aparelho e você vai falar e não consegue, é bem estranho. Esse livro parece que dá diretrizes, caminhos pra gente fazer novos amigos e influenciar pessoas. Oh, esse é um novo livro. Eu não sei bem como é a dinâmica, depois eu vou achar esse livro e trazer pra vocês. 12 Dias Ácidos, de Tati Ferreira. Eu já gravei resenha do primeiro livro dela. Ela é youtuber, o canal dela é o Acidez Feminina, bem conhecido por muita gente. E esse 12 Dias Ácidos é um romance que ela escreveu. E então, como não tem nada a ver com a vida dela de youtuber, é uma história, eu gosto muito dessas coisas. Então eu vou procurar esse livro, ler, porque eu gostei da escrita dela. Ela transmite o tempo inteiro sinceridade e firmeza nas opiniões dela, e acredito que esse romance seja bem contemporâneo, fora dos clichês que a gente vê por aí. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é como se fosse assim, o autor fazendo uma comparação da Segunda Guerra Mundial, como se fosse os animais de uma fazenda que tem seus donos lá. A série Perdida, da Karina Ricci, mesma autora de No Mundo da Luna. Eu quero ler essa série porque eu gostei muito da escrita da Karina, porque ela faz as histórias parecerem tão reais, porque, igual a Isabela Freitas, coloca música, faz parecer que a história está acontecendo no tempo mesmo. Eu gosto tanto quando eles colocam música no meio das histórias, porque dá um ar de realidade muito maior. Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela é psicóloga, ela escreveu um livro chamado Mentes Inquietas, que eu já li e adorei. A escrita é técnica, mas não é impossível de entender, mesmo a gente não sendo dessa área da psicologia. E esse Mentes Perigosas é sobre psicopatas e sociopatas e essas coisas. E eu gosto desses assuntos, eu sou maluca. Porque os alunos não gostam da escola. Eu acredito que seja um livro que vai mostrando os principais pontos que fazem a escola ser desinteressante para as crianças. E a gente lendo esse livro vai percebendo o que podemos fazer para ser um pouco mais revolucionário, sem sair do modelo padrão que a escola, que o próprio estabelecimento impõe pra gente. Homens maus fazem o que homens bons sonham. Parece ser um livro sobre atitude. Vá lá, faça, não fique esperando as coisas acontecerem. E é um livro escrito por um psiquiatra que fez seus estudos em pessoas e tal. Não foi em pessoas, não. E relatou em forma de livro, parece ser bem legal. O Pequeno Príncipe, todo mundo já conhece a história, mas eu quero reler porque eu li na época que eu fiz normal, lá em 2008, 2009. Já tem bastante tempo, eu não me lembro mais da história, então eu quero reler pra poder deixar registrado, porque a graça de gravar vídeos sobre os livros é essa, que a gente sempre deixa registrado o que a gente gostou, não gostou, e é um livro que a gente vai carregando pra sempre. E a gente esquecendo pode reviver a história a qualquer momento. Do Traços, do Eduardo Silto, que também é booktuber, e ele escreveu uma história. Então eu gosto desses livros de youtubers, principalmente quando são histórias escritas por eles, não a biografia, não sei o que, porque muitas vezes esses livros de youtubers falam basicamente as coisas que estão nos vídeos, então não tem muita graça você comprar um livro para ler o que ele já falou nos vídeos, mas quando é história, é como se fosse de qualquer outro autor, então aí acredito que tenha mais graça. É um outro livro que eu quero ler que tá na minha meta de leitura, já que esse ano eu me propus a ler um livro por semana. Vamos ver se eu vou conseguir, mas eu vou dar o meu melhor para que eu consiga. Bom, então esses são os livros que por enquanto estão nas minhas metas de leitura de 2018. Eu espero que eu consiga atingir pelo menos esses, depois com o tempo vão surgindo mais livros que a gente quer ler mesmo, e é isso aí, gente. Se vocês também têm metas de leitura e principalmente tiverem vídeos sobre isso, que eu gosto de assistir esses vídeos, deixem nos comentários o link. Nos vemos por aí. Beijos, até mais!